Bom, Nassif, boa noite, obrigado pelo convite. Estava escutando aí os 10 minutos anteriores do programa, que tocou no assunto, né? É só uma retificação, eu não sou crítico dos militares, eu sou crítico de um fenômeno sócio-histórico que é o protagonismo político de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, ou seja, de generais e coronéis que dão exemplo, né? Que são os cabeças. Eu ouvi vocês comentando aí sobre processos e eventuais punições a quem participou dos atos de 8 de janeiro, e de nada vai adiantar prender a tia do Zap, que estava lá naqueles movimentos, achando que estava fazendo uma ação meritória pela democracia, né? Se aqueles que contribuíram para a criação deste clima há 2, 3 anos de um eventual golpe, uma ruptura institucional, não forem sequer incomodados, nem que seja com o debate que nós possamos fazer, né? Não sobre uma floresta da qual não conhecemos as árvores, mas de vários indivíduos que ocupavam cargos de responsabilidade, inclusive nas Forças Armadas, ou seja, as suas cúpulas hierárquicas, não só da reserva, como também do alto comando. Então, um apanhado daqui para frente, Nassif, só para a gente responder a tua pergunta, assim, de cara, o apanhado é de esperança, de otimismo. Vocês estavam falando aí desse atributo, que é muito pessoal, né? E depende muito de como cada um enxerga as questões. Então, como eu conheço todos os generais que estão no alto comando, ao longo da carreira foram meus instrutores, meus comandantes, meus companheiros em cursos, né? E sei que não há nenhum, nem nunca houve no alto comando nesses últimos anos, golpista ou nenhum general disposto a liderar um movimento de ruptura institucional, né? Eu estou confiante que, uma vez reconhecendo o problema, e o problema não é bolsonarismo no Exército, nem lulismo no Exército, nem cirismo no Exército. O problema é a militância, é a ação política dessas cúpulas hierárquicas. Porque o efeito do exemplo, Nassif, se não é tudo na dinâmica social entre os militares, e não importa se está na ativa ou na reserva, ou seja, não importa tanto, ela é quase tudo. Então, quando generais se comportam de uma forma que parecem suscetíveis a um rompimento institucional, ainda que não tenha essa intenção, e nenhuma atitude é tomada em relação a isso, é perigoso, porque o coronel, o major, o capitão, o soldado e os seus entornos sociais vão embarcar numa narrativa de golpe e envergonhar a imagem do Brasil, a imagem das próprias Forças Armadas, né? Afinal de contas, a gente não pode esquecer que essas pessoas do 8 de janeiro passaram 70 dias, não eram nem manifestações, Nassif, eram acampamentos em áreas militares de frente aos quartéis. E isso, apesar de todos os generais, nenhum deles ser golpista, é responsabilidade de todos os que estavam no alto comando, porque essas manifestações jamais poderiam ter acontecido onde aconteceram, na frente do TSE, lá na frente do Congresso, reclamando de eleição, mas na frente de quartel não é bom, e ajudou a criar esse clima de instabilidade, né, de insegurança que a gente vive até hoje, né, já que não prendemos ou não sabemos quem são os responsáveis por isso, então ficamos apreensivos. Mas eu sou otimista, eu acho que nós vamos começar a resolver esse problema da politização excessiva e indevida dos militares. Marcelo, a gente viu em tudo, até a minha cidade, lá Poços de Caldas, em frente ao tiro de guerra, até o tiro, em frente ao tiro de guerra teve isso aí. Isso aí o que é? É adesão de cada comando, ou é uma ordem que vem de cima para liberar o espaço para os acampamentos? Bom, não há necessidade de nenhuma ordem judicial para qualquer autoridade militar responsável por área militar, né, exercer uma ação de controle, né, controle de circulação. Isso é comum. Você sabe que não se pode circular, por exemplo, na calçada do tiro de guerra ou ficar encostado lá, parado 70 dias, por qualquer motivo, né? Então, dependia de ações que não foram tomadas. Aliás, foram tomadas ações que incentivaram essas manifestações. Eu vou citar alguns fatos somente do dia 30 de outubro, o dia da eleição, né? O dia seguinte, todos os países do mundo já tinham reconhecido o resultado eleitoral, a autoridade eleitoral já tinha declarado a vitória
da chapa Lula-Alckmin. E no dia seguinte, dia 1º, dia 2, né, o feriado, os quartéis e as rodovias começaram a ser ocupadas por essas pessoas delirantes, né, esses que foram mobilizados pelas redes sociais há 2 anos, já que foi colocada sobre a responsabilidade das Forças Armadas uma espécie de auditoria das urnas. Né? Então, essa auditoria difusa das urnas, que até hoje não se sabe bem qual era essa função. Então, essas pessoas, acreditando que a autoridade eleitoral era esse relatório que ia sair do Ministério da Defesa, foram para frente dos quartéis, de uma forma muito sincronizada, e alguns atos aconteceram para incentivar. O primeiro deles, até o dia que foi, digamos, divulgado o relatório do Ministério da Defesa, era não deixar ocorrer essas manifestações. Mas tudo bem, ocorreram. No dia 10 de novembro, ou dia 9, saiu o relatório do Ministério da Defesa, que, apesar de não apontar uma irregularidade naquela eleição, não só do segundo turno, também do primeiro turno, não se esqueça que não foi divulgado nada entre os 2 turnos, deixou dúvidas ao longo do relatório de que poderia haver algo. Então, aquelas pessoas que já estavam condicionadas, pré-condicionadas de que havia um problema de fraude nas urnas, elas não tiveram dúvida. Aquele relatório foi um gatilho. No dia seguinte, Nassif, não sei se você se lembra, tem esse dado, e eu trago aqui ele para a gente lembrar. O dia seguinte, o dia 11 de novembro, a gente estava conversando sobre o lote, né? Você usou no início da semana a expressão que o general Tomás poderia ser visto como um novo lote. E há muito tempo, há uns 5 ou 6 meses atrás, eu venho lembrando do dia 11 de novembro de 55, quando lá o Marechal Lott deu um golpe preventivo para evitar um golpe que impedia a posse da chapa eleita por uma pequena margem, JK João Goulart, contra o general Juarez Távora, da UDN. E exatamente, veja que coincidência, no dia 11 de novembro de 22, os 3 comandantes de força, não o ministro da Defesa, o comandante do Exército, o general Freire Gomes, o almirante Garnier e o brigadeiro Batista Júnior, os mesmos que não quiseram passar o comando de suas forças no governo do presidente Lula, que também é um exemplo aí, Nassif, muito poderoso, eles emitiram uma nota conjunta. O título dessa nota era Ao Povo e às Instituições. Ora, comandantes de força não se dirigem ao povo, se dirigem aos seus subordinados. Né? Quando se dirigem a um povo que já estava na porta dos quartéis e fazendo uso da seguinte expressão, Nassif: ação moderadora das Forças Armadas. Era uma nota muito curta. Tinha essa senha. Ação moderadora. Lembra o quê? O tal do poder moderador. Né? Ou isso. A validade das eleições. E faziam a hermenêutica jurídica. Foi citado aí o Evandro Lins e Silva, né? Sobral Pinto, que foram peças importantíssimas para que a ditadura brasileira tivesse medo de descontrolar a questão dos direitos humanos. Né? Se não fosse a ação desses juristas corajosos, eu acho que a ditadura teria sido mais sanguinária. Então, fizeram uma hermenêutica jurídica, baseado naquela lei de 2021, que tratava do tema dos atos antidemocráticos, e concluíram que as manifestações eram legítimas. Então, aquela nota do dia 11 foi a validade para aquelas pessoas de que estavam ali no local certo. Né? E quando as Forças Armadas não fizeram nada, ou seja, os QGs não fizeram nada em relação aos manifestantes, pelo contrário, até protegeram. Né? Um colega meu de turma, lá em Fortaleza, dias depois dessa nota, fez um discurso para a sua tropa, dizendo que toda manifestação é justa. Outra hermenêutica. Né? E as pessoas que estavam na frente do quartel dele estavam protegidas, e ele usou a seguinte expressão literal: ainda que haja ordem de outros poderes no caminho contrário. Então, essas coisas foram se sucedendo. O general Vilas Boas tuitou no dia 15 de setembro, e a gente já sabe que os tweets do general Vilas Boas abalam a democracia, né? Colaborou para retirar o presidente Lula da corrida eleitoral em 2018, né? Em abril de 2018. E aí, aqueles tweets do general Vilas Boas, a esposa dele
indo no QG que ele comandou por 4 anos, no meio dos manifestantes. Vários colegas meus, que vocês não viram, evidentemente, porque vocês não os conhecem. Vocês observam a floresta. Eu conheço as árvores. Vários colegas meus na inatividade. E na atividade, ou seja, na ativa, indo nas manifestações e colocando nas redes sociais, nos seus grupos de zap. E aí, essa escalada da manifestação, em dezembro, aqueles atos de depredação da Polícia Federal seriam um motivo suficiente para o fim daquelas manifestações. Claro. Aquele atentado à bomba, ou a tentativa de colocar uma bomba no caminhão de uma pessoa que estava lá. Poderia ser uma tragédia aí, uma tragédia sem tamanho. Aí sim seria um ato terrorista, se aquilo ali se concretizasse. Ainda bem que a pessoa era incompetente ou amadora nesse ofício. Né? Então, agora, veja, e aí, você sabe, eu digamos, recomendei, declarei meu voto no presidente Lula, sem dúvida, não me arrependo em hipótese alguma da chapa Lula-Alckmin, mas eu acho que houve uma pequena falha no dia 2 de janeiro, porque no dia 1º era posse, não era bom não mexer naquilo ali, já estava muito tenso, né? Imagine aquelas pessoas na posse e dissolvendo aqueles acampamentos no QG. Mas no dia 2, eu acho que o ministro Zé Múcio, e eu conheço o Zé Múcio, é uma pessoa respeitável, né? Bastante fácil de diálogo, poderia ter chamado o general Arruda, que não é golpista, Nassif, eu o conheço, ele é um general super competente, tem a sua liderança, comandou a AMAN, antes do general Tomás, inclusive, um passou para o outro. Comandou o Comando de Operações Especiais, recebeu do general Freire Gomes, né? E recebeu o exército do general Freire Gomes. General Arruda, quantas horas ou quantos dias, quanto tempo o senhor precisa para desocupar essas manifestações no QG? Porque não está cheirando bem. O comandante supremo das Forças Armadas, o presidente Lula, acha interessante que se acabe com isso. Afinal, ele é que está sendo contestado pelos manifestantes na frente do quartel. Então, pega mal. E certamente o general Arruda, recebendo a ordem, ou a sugestão, ou o pedido, ele cumpriria essa determinação. Mas essa pequena falha acabou contribuindo também para o que aconteceu no dia 8, porque eles avisaram que ia fazer isso, né? Todo mundo sabia que ia ter esse quebra-quebra lá. Se pega lá atrás, essa criação de expectativa para manter o pessoal mobilizado, o Braga Neto fez isso. O Bolsonaro vinha com essa, não, espere, que vai acontecer alguma coisa. Ou seja, estava cantado em prosa e verso que ia acontecer alguma coisa no final da linha, né? E o pessoal acreditando em... Agora, Marcelo, eu estava... Não sei se você estava aí a hora que eu comentei aqui a entrevista do Valdemar da Costa Neto sobre o Bolsonaro. Ele liquida a imagem do Bolsonaro aqui, não tem mais respeito nenhum aí desse país aí, nem... Ele diz que o presidente do partido que cedeu a legenda para o Bolsonaro concorrer à reeleição, né? Ele diz que quando eu fui lá na segunda-feira, após a eleição, ele estava um pó. Eu vi essa repetição. Ele estava se desintegrando. Mas que coisa, rapaz. Impressionante como é que se aceita uma... O exército, o que ele é? Ele é bolsonarista? Bolsonarista não é, mas é o Moro que faz a cabeça do exército? Quem é? Não é o Moro. Veja, são os generais, Nassif. Os generais, aí eu vou dizer, vamos lá, não tem problema do militar ser bolsonarista, lulista, cirista, de direita, de esquerda, progressista, conservador, isso não é a questão. O militar pode ser o que ele quiser. O que ele não pode, sendo de esquerda, ser considerado um pária. Isso está acontecendo, Nassif. Então, a questão é a ação política. Quando um alto comando, Nassif, em 2019, autoriza, porque isso é uma prerrogativa do comandante do Exército, autorizar qualquer militar na ativa a exercer um cargo fora da força, seja no GSI, no Ministério da Saúde, em qualquer lugar, fora do Exército, né? Fora da sua força. Ou seja, vai criar um claro na força, que vai precisar ser recompletado, e vai ocupar um cargo civil. Então, quando o comando do Exército, e aí todos são responsáveis, eu estou falando da responsabilidade no sentido geral, né? Não estou falando de responsabilidade criminal aqui, mas quando o alto comando, o comando do Exército, o general Leal Pujol, por exemplo, autoriza que o porta-voz do Exército, Nassif, o general Rego Barros, 4 anos porta-voz do Exército, chefe do órgão de comunicação
social do Exército que transformou o Exército num influencer, o Exército como instituição. O general Vilas Boas que tuitava na véspera de HC do Lula. Então, quando esse porta-voz vira de um dia para o outro porta-voz de um presidente da República, e não interessa se era o Bolsonaro ou qualquer outro, né? Ainda mais um militar, a imagem, o Exército é visto. E pode ter certeza, os militares viram, principalmente os de baixa patente, aqueles que ainda estão em formação, né? Ou a grande massa dos militares, porque somos 200 mil, cerca de 70% é praça, né? Então a grande massa começa a ver, aquele que falava sobre o Exército, o porta-voz, agora ele está falando pelo presidente. Associação imediata, Nassif. Aí, 6 meses depois, autoriza um general do alto comando, o general Luiz Eduardo Ramos, a sair do Comando Militar do Sudeste, aí em Ibirapuera, onde comanda atualmente o general Tomás, né, comandava até a semana passada, para ser ministro da onde? Da Segov. Você quer cargo mais político, Nassif, do que uma Segov, aquela que faz a negociação política com o parlamento para que as pautas do governo, por intermédio das suas lideranças, deslanchem. Inclusive o autor, segundo a imprensa do Estado de São Paulo, e algumas reportagens, do orçamento, ou do chamado orçamento secreto, ser ministro da Segov na ativa. Ficou um ano ativo. Ele que leva aquelas informações adulteradas aí daquele empresário inclusive, paulista. Exatamente. Quem cria essa narrativa de que há um problema na urna são exatamente os militares. Quando eu digo, estou generalizando, né? Mas esses que você acabou de identificar, o general Ramos. Porque é lá de São Paulo, que não sei se você sabe, mas a primeira manifestação de gente em porta de quartel pedindo golpe, intervenção, AI-5, aconteceu em 2013, no Ibirapuera. Eu me lembro que eu estava indo organizar, eu estava em Brasília, no Comando Logístico, e fui organizar um balcão de negócios, uma rodada de negócios em São Bernardo. O prefeito, se eu não me engano, era até o Luiz Marinho, para os projetos estratégicos do Exército, com os empresários da indústria de defesa. Fui organizar. E fiquei hospedado na Brigadeiro, ali, Luiz Antônio, perto do comando do CMSE, e vi, quando ia tomar café, almoçar lá no QG, manifestantes pedindo golpe. Eu até comentei com alguns colegas, gente, o que é isso aqui? Quer dizer, rescaldo daquelas manifestações de 2013, de pautas difusas, né? E acabou ficando ninguém sabia qual era mais a reivindicação. Era contra a Dilma, era contra o governo, né? Era contra tudo. Inclusive, saiu dali esse grupo. E os meus colegas, alguns disseram, não, mas isso é bom, porque demonstra o prestígio do Exército perante a sociedade paulistana. Mas como que cai gente, isso não é bom. Isso está resgatando algo que nós mesmos não fechamos. Porque quando o Ordens do Dia, Nassif, em 2020, o general Fernando, o general Leal Pujol, chamam o golpe e a ditadura de movimento e marcos para a democracia, a tia do Zap, que estava lá no STF, no Planalto, no Congresso, estava achando que ela estava lá no movimento pela democracia. Se o próprio Exército não reconhece, é por isso que eu fico preocupado que é preciso que a sociedade, claro, né, mas nós, meus colegas, que passaram pelas mesmas escolas que eu, reconheçam as responsabilidades de cada um deles e do grupo, ou seja, do comando, nesse processo de politização excêntrico, extravagante, que vai muito além de eu ser lulista, meu colega ser bolsonarista e outro ser cirista. Porque isso está causando o que é de pior, o que de pior pode acontecer numa força armada, que é a divisão, que é a perda da coesão. E a gente já consegue ver isto, né? Muito claramente. Eu que convivo com militares de todas as patentes, dentro da minha família, tem de capitão até meu pai de 90 anos, coronel, que participou do golpe de 64, né? Então, eu vejo como isso está fraturando não só a família do militar. Eu tenho irmão da Marinha que é bolsonarista, né? E a gente, às vezes, tem estremecimentos das relações por política. Você imagina num corpo familiar que é a família militar. De que forma isso pode ser prejudicial? Então, eu tenho confiança que o general Tomás, quer dizer, eu até brinquei contigo, né, na rede social. Não, por favor, Nassif, lote não. Né? O lote é de outra época. Se a gente for procurar lote agora, é pior, porque quando a gente vai ver o que aconteceu com o lote entre 55 e 60,
depois que ele recebeu a espada de ouro do PTB, virou candidato do PSD. E aí os loteados eram os militares que, de alguma forma, eram da ala contrária, da ala entreguista, né? Digamos, da ala liberal. O lote era de uma ala mais estatista, anticomunista, o lote, claramente, mas era de uma ala mais ligada ao trabalhismo, ao sindicalismo, etc. Esses militares foram loteados. Meu pai foi loteado como tenente. Em 58, meu pai chegou no quartel, viu a propaganda política dentro do quartel da candidatura do general Lott, que era o ministro da Guerra. E meu pai rasgou. Olha só. Aí meu pai foi preso e foi loteado para Santa Maria da Boca do Monte. Você é encrenqueiro por tradição familiar. Não sou encrenqueiro, Nassif. Eu conheço de dentro os problemas que são a politização das Forças Armadas. Né? Então, o meu pai participou das conspirações, como Castelo Branco, Cordeiro de Farias e vários outros generais do local onde ele servia, em 64. Né? Então, isso é muito ruim, procurar lote ou procurar legalistas versus golpistas. Não tem golpista. Então, se não tem golpista, não há que procurar uma ala legalista. Todos têm juízo. Podem ser bolsonaristas, podem ter apoiado. O general Tomás era o comandante da AMAN em 2014, quando o Bolsonaro lançou sua candidatura. Aí eu tenho curiosidade de saber do general Tomás hoje, comandante do Exército, se um comandante da AMAN tivesse hoje permitir que um deputado vá lançar a sua candidatura, o que é que ele faria em relação a este fato? Né? Deixaria passar como alto comando de então, que era o governo Bolsonaro até outro dia, general Ramos, general Mourão, general Braga Neto, né? Deixou passar, né? Ele deixaria passar? Tenho certeza que não, porque o general Tomás é muito disciplinado. Está aí uma qualidade que chama atenção. E tem uma capacidade de liderança muito grande, porque ele foi comandante da Escola Preparatória de Campinas por 2, 3 anos, como coronel. Eu entreguei meu enteado a ele, quando meu enteado de 15 anos quis ser militar. Fui lá levar aqui, Tomás. Ele era coronel, eu também. Está aqui o garoto. Né? E ele foi comandar a AMAN depois. Então, ele tem pelo menos 7 anos como comandante desses que hoje são capitães. Tá. Então, é muito importante a escolha do general Tomás, por causa dessa liderança que ele tem. Eu acho que ele tem a capacidade, mas ele tem que reconhecer que houve falhas coletivas ou individuais, né? Que elas têm que ser reconhecidas para que sirvam de baliza para retroceder isto. Por exemplo, tem que pedir ao general Tomás, tudo que eu estou falando publicamente, eu já falei privadamente, pela cadeia de comando. Militar inativo não pode, por lei, a lei do Estatuto dos Militares, 6.880, usar a designação hierárquica em atividade política partidária. Eu não posso admitir um general Pazuello, não é porque ele é de direita ou conservador, podia ser de esquerda também, e lá na boca da urna, general Pazuello. É um descumprimento de lei. Se o general faz isso, Nassif, o capitão vai querer fazer também. Claro. Eu não posso deixar um general Pazuello na ativa subir no palanque do presidente Bolsonaro, na motociata, e ser visto pela sociedade como um militar da ativa no ato político. Que ainda que não fosse político partidário, Bolsonaro naquela época não tinha partido, mas foi percebido. Então, se ele não é punido pelo alto comando, e o general Tomás estava no alto comando em 2020, qualquer militar na ativa, a paisana, pode subir em qualquer palanque e falar o que quiser sobre o presidente da República. Né? Se ele pode elogiar o presidente, qualquer outro militar na ativa pode, digamos, criticar o presidente. Isso é indisciplina. É aquela história, e para encerrar, quando é tão simples a gente entender isso, o militar gosta de meme, porque ordem tem que ser rápida, simples e direta. Quando a política entra no quartel por uma porta, a disciplina vai embora por outra, mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, é o que está acontecendo agora. E agora é a hora de regressar ao que era antes de 2013, porque em 2013 começaram a aparecer os primeiros sinais desse problema. É isso. Bom, vamos ficando por aqui. Eu queria te agradecer aí, o Marcelo. E depois a gente marca outras rodadas aí. Valeu, Nassif. Um abraço, boa noite. Um abraço para você.